Bem, como eu estava dizendo, né, atividade de compras, não, a gente menciona que não existe área de suprimentos sem que exista, né, atividade de compras. Ela é fundamental para essa área de gestão de materiais. Então, um bom volume de vendas e uma boa abordagem competitiva, que vão resultar em crescimento, vão resultar em lucro, elas exigem uma busca permanente pela redução dos custos, e encontrar alternativas de qualidade para esses materiais utilizados, porém, do ponto de vista mais econômico, né? Então, segundo o Dias, nós temos aqui 3 objetivos básicos da área de compras. Então, são eles: primeiro, obter o fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender os programas de produção. Então, quer dizer, eu tenho a área de compras, a atividade de compras, ela tem que garantir que a produção não enfrente, né, não desfrute da escassez de suprimentos. Ou seja, se eu tenho uma produção aqui, se eu preciso produzir tais coisas e eu preciso de determinados materiais para isso, eu preciso que esses materiais estejam à minha disposição o tempo todo. E se eu não tenho material, eu não tenho produção. Então, a minha empresa não vai ter um produto final e, por consequência, não vai ter lucro. Segundo ponto, coordenar o fluxo, aplicando o mínimo de investimento, não afetando, por outro lado, a operacionalidade da empresa. Então, ela vai, além de obter esse fluxo contínuo de suprimentos, ela vai coordenar esse fluxo, né? Trazendo aí, como bem mencionou lá no começo, né? Essa alternativa de qualidade econômica, então ela vai investir o mínimo que ela puder, sem que isso traga impacto para a operacionalidade da empresa, né? Sem que isso traga para a empresa um prejuízo de alguma forma na atividade que ela desempenha, né? Então, ter a qualidade, mas também mas também tendo em vista a economia, né? Encontrar esse equilíbrio. E o terceiro ponto, que é procurar dentro da ética, da justiça e da honra os melhores interesses para a empresa, né? Então, claro que a empresa ela visa o lucro, mas a empresa tem que fazer isso dentro daquilo que é correto, né? Ela não vai ludibriar outras empresas ou outras pessoas, ela não vai mentir para outras empresas ou outras pessoas, ela não vai enganar outras empresas ou outras pessoas para que ela tenha o atingimento dos seus interesses. Então, as compras elas exercem hoje um papel estratégico dentro das organizações. Então, para que elas obtenham uma vantagem competitiva dentro dessa administração de materiais, é que se dá hoje a ênfase nesse papel estratégico e integrado das compras, né? Então, como em todas as atividades da administração, nas compras é preciso também planejar, organizar, controlar essas principais atividades e, sempre que for possível, medir se os resultados estão no caminho correto. Então, alguns índices podem aí ser sugeridos para avaliar as atividades de uma área de compras. Então, algumas coisas a gente pode mencionar aqui. Por exemplo, os pedidos de compras, o tempo para colocação de pedidos, os pedidos que estão em aberto, o valor total de compras, né? A eficácia do cadastro de fornecedores, o tempo demandado em concorrências, a quantidade de propostas por coleta de preços, a avaliação da eficácia, né? E tantos outros que estão mencionados aqui. E aí, da mesma forma que a classificação dos itens em estoque permite o uso do diagrama de Pareto ou a curva ABC, também na atividade de compras eu posso usar a mesma classificação dividindo os itens a comprar em diferentes classes. Possivelmente as mesmas que são utilizadas no controle de estoques, né? Em geral, também conforme dias, as atividades de compra podem ser divididas em 5 grupos. Então, o primeiro grupo é quanto ao pedido de compras, né? Então, esse grupo ele se subdivide, né? Os pedidos de compra, que é a quantidade, a colocação do pedido e os pedidos de compra em aberto, que dizem respeito ao tempo de compra. Então, primeiro grupo, quanto ao pedido de compras, né? As atividades, esse é o primeiro grupo de atividades de compras, né? Quanto aos pedidos de compras. O segundo grupo é quanto ao valor de compras. Então, temos aqui o valor total de compras,
e o volume de compras a dinheiro. Então, esse é o segundo grupo de atividades de compras. O terceiro grupo é quanto ao fornecedor, né? O índice de qualidade e o cadastro de fornecedores, que também tem ligação com a eficiência que nós vimos aqui mais cedo, né? Que faz parte de um dos índices, né? Desses vários índices que se sugerem aí para avaliar as atividades de uma área de compras, né? Então, aqui a gente já observa que ele existe. O quarto ponto é quanto à coleta de preços, né? O quarto grupo, melhor dizendo. Então, temos aqui o número de coletas de preços, o tempo de compra por meio dessas coletas de preços e a média de propostas para a coleta de preços. No quinto grupo, nós temos a eficácia geral, né? Que vem o custo de pedido de compras, as compras de emergência, o controle de poupanças obtidas, o controle por comprador e a análise geral da eficácia. Então, numa atividade de compras, o aspecto da negociação ele aparece muito claramente dentro dessa tomada de decisão. Então, ele pode ser considerado, né, um processo de planejamento, também de revisão e de análise, né, conforme também Dias menciona, aplicado por dois grupos opostos, que buscam um consenso satisfatório para as duas partes que estão envolvidas e que acabe maximizando, né, aumentando o interesse de ambos. Então, fundamentadas aí na análise, na discussão, na barganha e, no final, no entendimento, essas decisões passam a fazer parte de cláusulas contratuais. Então, nós temos aqui os grandes objetivos do processo de negociação. Então, o primeiro grande objetivo é chegar a um preço satisfatório e razoável. Então, em toda negociação de preços, vai existir de cada lado da mesa um nível de preço-alvo e um nível de preço-limite. Então, o alvo e o limite, eles mudam de perspectiva se o lugar da mesa é de comprador ou de fornecedor. Então, ou seja, o preço-alvo é aquilo que cada lado deseja. E o preço-limite é o mínimo, né? Ou seja, o menor preço que o fornecedor se propõe a oferecer, ou o máximo, ou seja, o maior valor que o comprador se dispõe a pagar. Então, percebam que isso é algo muito visível no momento que a gente vai negociar, né? Eu tenho em mente que eu preciso comprar tal coisa, né? Então, quero comprar algo aqui, mas será que rola um desconto aqui? Será que eu consigo trazer isso aqui por um valor um pouco mais baixo? Tem um descontinho aí no pagamento à vista, de repente, né? Então, poxa, eu quero pagar X, que é o meu preço-alvo, né? E, de toda forma, para o meu caso, eu como comprador, eu vou ter meu preço limite, que é o máximo, ou seja, eu suporto pagar até essa quantia. Acima disso aqui, para mim, não é viável comprar esse produto, seja ele qual for, né? E, de outro lado, eu como fornecedor, digo, eu tenho esse produto aqui para te oferecer, né? Eu quero te vender ele por tanto. Esse é meu preço-alvo, ou seja, aqui o preço daquilo que eu quero vender, né? E, para o meu caso, como fornecedor, eu tenho o preço limite mínimo, ou seja, que é o menor preço que eu posso vender, né? Abaixo disso aqui, olha, para mim é inviável, não vai ter lucro para mim, então eu não consigo suportar essa venda abaixo desse preço que eu estou te oferecendo, né? E aí as partes conversam entre si para chegar naquilo que é satisfatório para ambas, né? O segundo grande objetivo do processo de negociação, né, é obter as garantias do fornecedor para o cumprimento dos prazos e das condições contratuais. Então, é extremamente importante, é necessário estabelecer um cronograma de entregas com os fornecedores, especialmente para os itens mais importantes e que
podem paralisar uma linha de produção caso eles venham a faltar por conta do atraso na entrega. Então, numa época de economia aquecida, não se pode esquecer que os fornecedores sempre vão atender, em primeiro lugar, aos seus próprios clientes A, e caso a sua empresa não pertença a esse grupo seleto, as chances de o fornecedor optar por garantir as entregas para alguém mais importante que sua empresa é realmente grande. A gente sabe que é sempre assim que acontece, né? Então, a empresa, se uma empresa fornecedora, né, ela vai ter a sua lista ali de clientes para quem ela fornece, mas claro que vai existir aqueles clientes prediletos, favoritos, por assim dizer, né, que ocupam uma classe ali entre a sua cartela de clientes. Então, se no momento de nossa, está vendendo demais e tudo, e tem que fazer muitas entregas, quem será que a empresa vai priorizar? Né? Quem será que esse fornecedor vai priorizar? A sua empresa ou aquela empresa que para ele é favorita, seja pelo motivo que for. Né? Ah, porque o dono porque aquele cliente é meu amigo, ou porque aquela empresa sempre teve uma boa relação comigo, ou porque aquela empresa me paga em dia, ou às vezes me paga adiantado, né? Ou porque a empresa colabora comigo, ou porque a empresa não, sempre paga o valor que eu ponho, enfim. Né? Então, sempre pensar nisso. Né? Além de conseguir negociar o que seja importante, que seja viável para mim, que saia não é nem dizer que saia na vantagem, mas que seja vantajoso para ambas as partes, eu tenho que pensar que o fornecedor tem que cumprir essas condições. Então, eu preciso obter dele essa garantia. Né? Fornecedor, você vai conseguir cumprir esses prazos? Vai conseguir cumprir essas condições? Né? Isso tudo fica reduzido a contrato, né? Reduzido a termo, como a gente fala. Outro grande objetivo é conseguir a máxima cooperação do fornecedor. Então, a ordem de compra, somada à cortesia e às relações amistosas, desculpa, ela acaba levando, em geral, algumas atitudes de cooperação. Né? É muito comum você perceber que quando o fornecedor acaba tendo algum tipo de problema com o seu cliente, aí onde é que ele vai atacar? Na entrega. É a primeira coisa que ele vai pensar. Se ambos não colaboram um com o outro, pode ter certeza que em algum momento vai começar a gerar dificuldade. Não vou pagar esse fornecedor aqui porque ele estava querendo me passar a mão, estava querendo me roubar. Eu não quero fornecer para essa empresa aqui porque eles demoram demais para me pagar, ficam me enrolando, né? Toda hora dão trabalho, ficam enchendo meu saco, trato meus funcionários mal, enfim. Né? Quando você consegue propiciar um espaço em que tanto o fornecedor quanto o cliente conseguem trabalhar, né, cooperar entre si, pode apostar que a relação de consumo ela vai fluir muito melhor, né, sem tanta dificuldade. E o último grande objetivo, né, manter uma relação cordial com os fornecedores competentes. Né? Então, um processo de compra hoje ele tem que ser entendido como o primeiro, né, de um longo relacionamento comercial. Então, conseguir vantagens ilusórias, né, pode acabar levando ao rompimento da cordialidade. Então, as relações elas têm que ser pensadas, sempre que possível, em longo prazo. Né? Então, às vezes é muito comum de perceber isso nas empresas. Né? No poder público, isso é ainda mais presente. Eu falo isso por ser servidor público. Né? No poder público, isso é ainda mais presente. Não vai brigar com aquele fornecedor ali, porque aquele fornecedor, aquela empresa contratada ali, tudo isso que a gente pede, eles fazem, entregam direitinho, não dão dor de cabeça para a gente, são honestos, né? Então, são fornecedores exemplares, não vão comprar problema com eles. Né? Porque senão, quando a gente precisar depois deles lá na frente, eles não vão querer nos ajudar. Então, isso também é válido entre empresas, ou entre uma empresa e um cliente. Sempre pensar na cordialidade, né? Então, isso acaba tendo bastante relação, esses dois objetivos têm muita relação, né? Essa cooperação máxima com o fornecedor e essa relação cordial com fornecedores competentes. Isso tem muita relação um com o outro, né? Porque
você precisa, levando em consideração o mercado como ele é hoje, precisa realmente ter essa relação que propicie o bom fluxo da relação de consumo, né? Se você não consegue isso, você começa a ter um monte de problema. Isso até mesmo do ponto de vista, como é que a gente fala? Qual é a palavra? Eu até esqueci agora. Das relações internacionais também chega a ser um problema, né? A gente vê aí, às vezes, relações comerciais que são cortadas, que deixam de existir entre países, porque às vezes um país acaba fazendo alguma coisa errada para o outro, né? O Brasil é um exemplo. O Brasil, volta e meia, o presidente está falando alguma bobagem, está falando alguma coisa ali, ou seja ele, ou seja algum dos seus ministros, alguma coisa sai fora do lugar, e aí o outro país se sente ofendido, né? Teve um exemplo mais recentemente aí não sei quem foi que falou que não confiava na vacina que vinha da China, porque foi na China que o vírus nasceu, e aí a China se sentiu ofendida, né? Se não me engano, foi ministro de Economia. Então, isso afeta relações, né? Então, se na política isso acontece, nas empresas isso não vai ser diferente, né? Então, se você não se dispõe a manter uma boa relação com o seu fornecedor, com o seu cliente, dificilmente você vai conseguir relação com outros, né? E é aquela velha história. Para falar bem, né, é um. Para falar mal, são 10, às vezes até mais. É mais fácil você conseguir uma má opinião da sua empresa do que você conseguir uma boa. Então, prefira manter as boas relações, prefira manter a cordialidade, prefira trabalhar para que os fluxos da relação de consumo tenham uma maior facilidade, que eles consigam realmente, como a própria palavra sugere, que eles consigam fluir com facilidade, que eles consigam trazer benefícios para ambos os lados e para que ambos os lados, desculpa, saiam ganhando. O processo de negociação em si, ele começa quando o comprador solicita dos fornecedores possíveis propostas para alguns produtos. É aquilo que a gente chama de pesquisa de preço, né? Eu quero. No poder público funciona mais ou menos assim, né? Eu quero comprar caneta. Então, eu quero uma caneta. Eu quero uma caneta da tinta azul com o corpo transparente, né, de tipo esferográfica, com tampa vazada, né, com, sei lá, com a ponta de 0,7 milímetros. Enfim, vou dando as especificações. Então, o que, que eu faço? Eu vou em busca de fornecedores que tenham aquilo que eu procuro. No poder público, especialmente, você não pode delimitar marca. Né? Você não pode dizer assim, eu quero comprar dessa, eu quero comprar caneta Bic, eu quero comprar compacto. Não, eu vou comprar caneta com essas características, né? O poder público não pode delimitar marca. Isso já é diferente para o privado. O privado ele tem o poder de delimitar a marca que ele quer. Eu quero comprar a Bic, eu quero comprar a compacto, eu quero comprar a atriz, eu quero comprar até esqueci o nome da outra agora, enfim, né? Eu adoro comprar caneta. Então, quando você tem delimitado aquilo que você quer, o que você faz? Você vai em busca dos fornecedores que podem ter aquilo que você quer. Né? E vai em busca, claro, da melhor proposta, porque você não quer simplesmente vai lá e compra. Não, você vai comprar aquilo que é mais barato com a melhor qualidade possível. Então, que você faz? Pesquisa de mercado. Você vai em busca de propostas, né, de cotações de preços que você estuda, você analisa para ver aquilo que é mais viável. Né? E no caso da administração privada, né, particular, isso é um pouco mais simplificado. Então, quando você entra numa negociação, o comprador ele tem que ter consciência das suas limitações, das suas fraquezas e das suas virtudes. Então, a habilidade de negociar, ela influencia muito o resultado da negociação. Se a pessoa não tem muita capacidade para negociar, ela vai acabar saindo no prejuízo. Então, alguns aspectos eles são importantes de se conhecer para poder entrar em processos de negociação. Então, nós temos dois lados aqui. Primeiro, que é o de barganha do fornecedor. Então, muitos aspectos das negociações, eles passam pela resposta a três questões que são pertinentes ao fornecedor. Primeiro,
o interesse do fornecedor pelo contrato, que pode ser demonstrado aí positivamente pela frequência com que o fornecedor procura o comprador e as condições gerais do mercado. Então, em fases de crescimento econômico, o fornecedor ele vai ter vantagens nas negociações com os compradores, já que as opções de venda são muitas. Então, numa fase de recessão, os compradores vão estar em vantagem em relação aos fornecedores, né? Então, se o fornecedor não tem interesse no contrato, se ele não tem interesse em contratar com você, para ele tanto faz. Não vai acabar nem acontecendo a compra muitas vezes, né? Outro ponto é que o fornecedor pode ter certeza de que irá obter o contrato, porque ele sabe que os seus preços são os mais competitivos, ou se ele foi selecionado tecnicamente, ou se ele for a única fonte, que é a pior das situações, né, que é o monopólio. Né? Então, o que eu vou pensar? Ah, esse comprador está me escolhendo por quê? Porque eu tenho o melhor preço? Ótimo, né? Ou será porque eu tenho a melhor técnica? Eu ofereço o produto com maior qualidade. Isso é muito bom, né? Ou porque eu sou a única fonte, eu sou a única empresa que faz esse produto, né? Aí é pior ainda, porque se a empresa é a única que faz aquele produto, ela coloca o preço que ela quiser. Não vai existir concorrência, porque ela é a única que faz aquilo, né? Então, por exemplo, no poder público, contrato com, vamos pensar aqui, com a CEA, que é a Companhia de Energia, né? Existe alguma outra companhia de energia aqui no estado do Amapá? Não. Então, poxa, eu estou com o prédio do meu órgão aqui pronto, mas não tem energia. Né? A CE não vai franquear energia de graça porque é público. Né? Tem que pagar pela energia mesmo, sendo administração pública. Inclusive, os órgãos do governo do estado também pagam. Né? Então, você vai e contrata, você celebra um contrato com a CE de fornecimento de energia elétrica. Né? Ela vai colocar o preço que ela quiser. Né? Por quê? Porque ela é a única que fornece energia no estado do Amapá. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de sistemas específicos, né? Às vezes tem algumas empresas que são as únicas, aquela empresa é a única que produz, né, que desenvolve aquele sistema específico. Né? Pode acontecer isso muitas vezes. Ou aquela empresa é a única que produz aquele produto. Se de repente a empresa, né, a organização ou o órgão público conseguir justificar que a aquisição de um carro da marca Chevrolet é o adequado e não os outros, né, a gente vai ter aqui um contrato de uma única fonte. Né? Por quê? Porque só a Chevrolet faz carro Chevrolet. Né? Por exemplo, assim como várias outras situações. O terceiro ponto é que o fator tempo, muitas vezes, vai estar ao lado dos fornecedores, já que os compradores eles têm prazos muito curtos para fechar os pedidos de compra. Né? O comprador ele tem pressa. Se ele chega assim, eu preciso comprar isso aqui, se a necessidade surge, é porque ele tem pressa naquilo. Tá, eu preciso de papel, mas eu preciso de papel só daqui a 6 meses. Estou preocupado com papel agora. Então, se não há uma necessidade para agora, não tem por que comprar agora. Deixa para comprar daqui a 6 meses, quando o papel estiver de fato acabando. Né? Então, quando compra, por exemplo, aí a gente faz essa diferença, né? Nossa, meu papel está acabando. Opa, estou na última resma aqui. Preciso comprar papel, senão vai parar tudo aqui. Então, o comprador, quando ele vai em busca dessas cotações de preço para a resma de papel, ele vai, mas ele já quer logo decidir qual é o melhor preço, ele já quer fazer todos os instantes, porque ele já quer comprar. Então, como esse comprador está com pressa, ele quer ter aquilo logo, porque ele tem uma necessidade para satisfazer dentro da sua empresa, o fornecedor vai se usar disso. Né? Então, ele vai pensar assim, pô, olha, eu tenho esse preço aqui, olha, pensa nesse preço, porque como eu sei da tua necessidade, tal, é um preço bom,
eu tenho a pronta entrega. Assim, olha, se tu assinar comigo nesse preço aqui, eu te entrego hoje ainda. Eu te entrego daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, enfim, né? Então ele vai usando esse tempo a favor do, do comprador, né? Trabalho com cotação de preço, trata de preço, licitações. Eu trabalhei um bom tempo com isso também. Eu trabalho com outra coisa que é próxima disso, né? Mas não é mais isso necessariamente, né? Já trabalhei com isso por 1, 2 anos, mas não trabalho mais. Uh, Outra coisa também, né? Por outro lado, temos a barganha do comprador. A gente está do outro lado da mesa. Então, hoje, quando a gente observa o outro lado da mesa, que é o comprador, o que nós temos, né? A quantidade de fornecedores possíveis, né? Que vai resultar numa maior competição e isso aumenta o poder do comprador, ou seja, quanto mais opções o comprador tem, melhor para ele. Porque ele escolhe quem ele quiser e quem oferecer o preço mais baixo e, em últimos casos, que vai oferecer o menor preço para ele, né? Outra ponto da barganha do comprador. Conhecer, análise de custos e preços faz parte dos conhecimentos que o comprador deve ter. Então, nos casos que o produto a ser adquirido corresponde à parte da capacidade produtiva do comprador, né, conhecer a formação do custo é vital para ver se o preço está adequado ou não. Ou seja, o comprador ele tem que ter, nesse momento, um pouco de perícia ali para saber se o custo daquilo ali está realmente condizente, né? Poxa, eu quero comprar aqui uma caneta Bic. Ótimo, né? Mas aí, quando eu vou pegar a cotação de preço com a empresa está me oferecendo a caneta Bic a R$ 5 a unidade. Opa, peraí, né? Se eu for num comércio na Baiuca do José aqui no canto, né? Eu tenho uma caneta Bic custando o quê? Eu nunca mais comprei caneta Bic. 50 centavos, R$ 1, não sei, nem faço ideia de quanto custa, mas é barato, que é uma marca muito conhecida e muito popular de caneta, né? Então, não é de se estranhar, né? Se eu sei que uma coisa é barata, se eu tenho conhecimento de que uma coisa é barata, e eu vou ver uma cotação de preços que o fornecedor me entrega um preço absurdamente alto, peraí, eu não vou fechar com essa empresa. Eu posso até assim, dentro de mim estranhar, não, peraí, mas esse preço está muito alto. Eu não vou nem continuar a tratar com a empresa, ó. Simplesmente descarto porque esse valor que está absurdamente alto. Não vai servir para mim. Não é vantajoso para mim. Seja para o meu órgão, seja para a minha empresa. Não é vantajoso. Não vou contratar isso aqui. Uh, então, é importante que a pessoa que vai comprar tenha esse senso, né? Que ele tenha um conhecimento uh, amplo do mercado, que ele tenha como é que funciona. Pois eu vou comprar esse produto aqui, esse equipamento, esse material, vou contratar esse serviço, enfim. Né? Quanto será que, em média, está custando isso no mercado? Né? Quanto será que gera mais ou menos esse custo? Então, aqui, por exemplo, como nós estamos num estado pequeno, né, uma cidade pequena, às vezes é muito fácil você saber. Né? Você pode não saber, mas conhece alguém que sabe. Então, fica muito mais fácil ter uma noção de mais ou menos quanto custa tal coisa. Às vezes é pela sua própria experiência. Então, quando você recebe aquelas cotações de preço, você percebe ali que o preço pode estar adequado, o preço pode estar baixo, o preço abaixo também pode causar estranheza, tá? Não é só o preço muito acima que é ruim, o preço muito abaixo também é ruim, inclusive para quem compra, tá? Então, o preço pode ser muito acima ou muito abaixo, ou ele pode estar adequado àquilo que o mercado oferece. Então, quem compra tem que ter conhecimento disso. E também, finalmente, né, o conhecimento do produto a comprar, ele gera vantagens para o comprador. Então, talvez seja exigir demais de alguns compradores que, de repente, se veem perante itens técnicos e precisam dominar suas características para executar bem a atividade de compra. Então, os fornecedores podem tirar vantagem da falta de preparo ou de conhecimento dos compradores. Ou seja, se você vai comprar alguma coisa, ou você leva com você alguém que domina as especificações técnicas daquilo que você está comprando, ou você domina.
Alguém tem que dominar nessa história. E que não seja o fornecedor, né? Ou melhor dizendo, ele tem que dominar também, mas alguém do seu lado, do lado de quem compra, né? Ou seja, ambos os lados da mesa, comprador, fornecedor, precisam dominar aquilo que está sendo colocado em jogo, né? Então é muito comum, às vezes, quando a gente vai licitar, comprar alguma coisa, colocar as especificações técnicas, e aí na hora de fazer a aferição da qualidade, né, se está atendendo aquilo que foi comprado, opa, mas eu não tenho como saber se isso aqui realmente é, porque eu não tenho conhecimento disso aqui. Então, se quem compra não tem conhecimento, alguém próximo dessa pessoa, geralmente quem tem a necessidade, precisa entender. Ou então, o fornecedor vai acabar tirando vantagem disso, dessa falta de preparo, dessa falta de conhecimento, e empurrar qualquer coisa, né? Eu falo até por experiência própria que isso já aconteceu comigo outras vezes. Eu trabalhava com licitação. Fui comprar computadores, apesar de mesmo entendendo um pouco, né, de computadores, eu fui comprar computadores, acho que lá pela metade de 2020, mais ou menos um ano atrás, e eu tive essa dificuldade, né, entre aspas, porque eu fui comprar computadores, apesar de ter um conhecimento técnico razoável sobre características, né, com relação a processador, placa-mãe, placa de vídeo, HD, memória e essas coisas todas, que nem todo mundo tem, mas eu tinha o chefe da divisão de informática comigo me ajudando. Não, peraí, eu acho que isso aqui é assim, né? Olha, tem esse valor aqui por essa máquina, com essas características. Tu acha que está adequado o valor? Olha, esse valor aqui está muito adequado. Esse valor aqui está muito alto, então descarta essa proposta. Então, é importante ter esse conhecimento, porque senão a pessoa empurra qualquer coisa para você e você acaba comprando por não saber, né? Então, você vai lá achando que a empresa está oferecendo para você uma coisa bacana, uma oportunidade de negócio boa, né? Que, poxa, cara, me entregou um produto bom, que você acha que é bom, porque você pagou uma nota astronômica. Mas, na verdade, você está pagando um produto de, às vezes, qualidade mediana ou até mesmo inferior, né? Então, o fornecedor ele vai acabar tirando vantagem disso, às vezes até pelo âmbito da má-fé mesmo. Ele vai usar da má-fé e te entregar algo ruim, né? E aí acaba virando uma bola de neve depois, é um problema, é um para acertar, como é que resolve isso aqui, é toda uma dificuldade, né? Então é importante ter esse conhecimento, né, daquilo que você está comprando. Se você não tem conhecimento, alguém que por você, junto com você, te ajude a decidir uh, a melhor decisão a tomar sobre com quem eu compro, né? Senhores, alguma pergunta, alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Eu queria até aproveitar para perguntar também, deixa eu só encerrar aqui.